Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Já de antemão agradecendo a presença de todos, né? E vocês que estão em casa aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. É uma noite de festa neste lugar, né? É um culto dirigido por jovens para toda a família. E vocês pais que estão aqui, que estão conectados assistindo, valorize mais seus filhos. Eu também tenho que aprender mais a fazer isso. Não sou hipócrita e reconheço, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de todos vocês nessa noite. Amém? Já de antemão, agradecer a presença do Natanael, né? Agradeço pela vida de todos, mas tem umas pessoas que a festa quando eles vêm à casa do Senhor. Tem um jovem ali no meio chamado Natanael, que aqui ele está. E Deus seja louvado na sua vida, né? O irmão Satro lá no fundo, né? Um testemunho lindo, curado de um câncer, né? Lembro muito bem da época e encontrei ele ali fora e falei que ele é um testemunho vivo, que Deus cura, né? O último diagnóstico é do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de fazer menção à mensagem mais conhecida do Evangelho de todos os tempos. Antes que o haja houvesse, já estava planejado esta cruz, né? E tem algumas pessoas aqui, e isso mostra que essa cruz era para pessoas, para nós. Mas alguém tomou para si, para pagar os nossos pecados. E eu gostaria de ler uma carta de um médico francês chamado Dr. Barbet. Com certeza muitas pessoas já leram ou ouviram falar dessa carta. Eu gostaria que vocês acompanhassem no livro de Lucas, que também era um médico. Amém? Se os irmãos quiserem já ir soltando o vídeo, né, nós conseguiremos interagir melhor para que todos possam entender. Amém? Todos estão preparados? Aqui na nave, aperte seus cintos, que agora nós vamos fazer uma viagem do antes, do agora e do depois. Amém. Análise médica sobre a crucificação, de autoria de Dr. Barbet, um médico francês. E ele começa dizendo assim: sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela, a morte de Jesus. Lucas 22:44 diz que Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Observe, igreja, que durante muito tempo eu assisti alguns filmes da vida de Jesus, alguns vídeos, e passei por várias vezes por essa passagem bíblica e pensava que o suor sangue era outra ideia. Eu fazia uma outra dimensão disso. Eu achava que talvez o suor sangue seria depois que Judas traíra a Jesus e que os soldados já tinham batido e com o calor da emoção e com as pancadas o sangue se escorreu e misturou. Eu falei, deve ser isso, suor sangue. Mas não. No Getsemane diz que ele suou sangue antes. Quando ele estava com os discípulos e falou, ó, vigiai e orai. Ele se retirou para orar. E então, durante essa oração, ele suou sangue. E o que isso pode causar? Essa doença, ela existe nos dias atuais, é raríssima. Nessas pessoas, elas vão fazer cirurgia e nem a anestesia não pega nelas. Então vamos continuar. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado a Jesus.
Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. E no capítulo 23, no primeiro verso, diz assim: levantando-se toda a multidão deles, e levaram a Pilatos. E todos nós, ou muitos de nós, conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, enviando a Jesus a Pilatos, e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Os caras ficaram petecando, jogando um para o outro, na verdade. Ninguém tinha coragem de assumir tal façanha. Na verdade, no fundo, eles sabiam que não era possível uns simples homens, vindo de onde Jesus veio, fazer tais coisas. Eles não queriam que se levantasse outro mestre, outro líder. Eles tinham medo de perder os seus lugares, eles eram egoístas. Mas no fundo, eles tinham medo. E eles tentaram acabar com isso pela raiz. E nós lemos no versos 18 ao 21, o povo gritando: crucifica, 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 solta Barrabás e crucifica Jesus. E quantos de nós, vocês que estão em casa, com os nossos atos, as nossas atitudes, às vezes gritamos com essas atitudes: crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Quantas vezes dentro de nós mesmos queremos liberar o Barrabás que há entre nós e crucificar Jesus, que também está aqui em formato de Espírito Santo. Eu nunca me canso de dizer que dentro de nós há um UFC, uma luta contínua entre o bem e o mal, a carne e o espírito brigando, onde podemos falar que tudo que alimentamos cresce. E se você alimenta o espírito, ele tem que ser maior que o mal. Mas muitas vezes nos deixamos nos enganar e acabamos alimentando mais o mal, soltando Barrabás e crucificando Jesus Cristo. E olhamos as notícias, os cristãos evangélicos que estão nos noticiários, é cada atrocidade, é cada Barrabás que sai dentro desse povo crucificando Jesus, que eu fico pensando, talvez se Jesus voltasse agora, não com toda a glória que está escrito que ele virá, mas se ele viesse de novo, nascesse, as pessoas de hoje em dia também crucificariam Jesus. Eu acredito que muitos, aqueles que provaram, experimentaram, igual esse povo que falava crucifica, crucifica, aqueles que já sentiram, que já receberam bênçãos, foram curados, viram as maravilhas, caminharam, o povo gritou crucifica, vendo tudo isso. E quantos de nós já recebemos muitas bênçãos, muitos milagres, e às vezes acabamos crucificando Jesus Cristo? Quantos de nós, na nossa ingratidão, acabamos fazendo isso? Aleluia, Senhor, e misericórdia. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos na ponta. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A cada golpe Jesus reage sobre um sobressalto de dor. Senhor Jesus Cristo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E para que vocês que estão aqui ou na sua casa, tem muitas pessoas que veem uma cruz em cima do altar na igreja evangélica, acha que está escandalizando. Mas deixa eu falar uma coisa: nós não colocamos uma cruz com Jesus crucificado. Hoje é uma conjecturação da história. Nós gostamos de mostrar a cruz vazia,
porque Ele ressuscitou. Amém? A cruz está vazia. E para quem não sabe, a cruz vazia, se não for o maior, é um dos maiores símbolos do cristianismo. Amém? A pele se deslacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem, seu suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe corre ao longo das costas. Se não estivesse preso pelo alto dos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros do que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete ou coroa e o aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem muito bem como sangra o couro cabeludo. Pilato, depois de ter mostrado aquele homem deslacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocaram sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, presa, que pesava mais ou menos uns 50 quilos. Alguns estudiosos e algumas versões diz que Jesus não carregou a cruz inteira. Diz que Jesus carregou apenas a parte horizontal. Mas estamos acostumados com a cruz inteira. Dizem que a parte vertical fica plantado já na Gólgota, no Monte das Caveiras. Mas nós acreditamos que foi a cruz inteira. E se nós acreditamos que é a cruz inteira que ele carregou, então ele carregou 100 quilos. 50 mais 50. Imagine um homem. Hoje eu tomei café, eu almocei, tomei café da tarde e vou jantar. Tomei bastante água, estou fortinho, comi ontem, fiz todas as refeições. Eu não aguentaria apanhar desse jeito e carregar 100 quilos. Há algo sobrenatural na vida desse homem, que quer te dar força, para que você possa suportar as dores da vida, as flagelações das situações, da vida financeira, do relacionamento, da vida familiar. O sangue de Jesus te lavou para que você tenha força, e não para que você seja fraco. Sirineu. Quem de nós seria o Sirineu? Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, papai. Oh, Yeshua HaMashiach. Aleluia. Glorificado, exaltado seja teu santo nome. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a via lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, nas suas túnicas está colada nas chagas, e tirá-la produz uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida, percebe do que se trata. O fio do tecido adere à carne, e quando você vai tirar gases do seu ferimento, isso machuca. E Jesus tinha uma túnica inteira sobre o sangue, sobre as feridas que estavam machucadas, e como ele caminhou pelo sol, o sangue, a terra daquele lugar colou a túnica, e os soldados puxaram de uma vez. Eu imagino que isso tenha arrancado pedaços de carne e de pele. Eu não quero emocionar vocês. Essa é uma pregação de como Jesus foi crucificado por nós, e de qual maneira nós temos sido gratos a esses fatos. Essa cruz e esse sofrimento era para nós e não para ele. Aleluia. Mas nem por isso ele faz cobrança, porque ele não é ser humano igual a gente, que faz uma coisa esperando outra. Ele faz pela graça, ele faz de graça, mas foi pago um alto preço por isso. Foi pago esse preço pela sua salvação. Quem de seus amigos jovens teria coragem de fazer isso por você sem cobrar R$1? Aleluia. Santo é o Senhor Jesus.
Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postos ao descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, a risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam no braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego longo, prego pontudo e quadrado, apoiam-se sobre os pulsos de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente e o nervo mediano foi lesado. Santo é o Senhor Jesus. Eu fico trocando as fotos assim, parece que é eu que estou crucificando o mestre. Eu estudei isso aqui há alguns dias e fiquei lendo, e não é a primeira vez, mas toda vez que eu faço isso, parece que eu me sinto sujo. Porque cada vez que nós buscamos santidade, buscamos renovo, mais nós nos sentimos sujos. Os pequenos pecados, as pequenas falhas, elas aumentam quando buscamos a santidade do Senhor. Muitos acham que não é possível, mas buscamos por isso. Porque se até os anjos clamam, eles já são santos, por que nós não? Santo é o Senhor Jesus. Oh Senhor, vocês podem imaginar aquilo que Jesus deve ter provado? Uma dor alucinante, agudíssima, que difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro, a dor mais insuportável que um homem pode provar. Oh Senhor, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não, o nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece, e o contato com o prego, quando o corpo se suspende na cruz, o nervo se esticará fortemente com uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevando Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. Eu fico imaginando, entrando nesse cenário e olhando Jesus sendo crucificado, quando eles levantam a cruz para cravar ela no chão, e Jesus com aquela coroa de espinho, e toda vez que ele tenta afastar a cabeça para trás, aquele espinho tenta penetrar o seu crânio. Mais para frente aqui vai dizer que formam nuvens de moscas em volta de Jesus. Mas ele está preso, ele está pregado. Ele não consegue nem chotar as moscas que estão sobre o rosto dele. Não consegue fazer assim. O semblante dele cai, os olhos murcham, os lábios caem. Ele sente sede. Mas ele sabe que vale a pena estar ali por mim e por você. Santo é o Senhor Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça,
recomeçam pontadas agudas de dor, pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede, não bebe desde a tarde do dia anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está semi-aberta, os lábios inferiores começam a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebecida de bebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe, e tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem e uma contração que vai acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados são levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano, e isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos dos abdômenes se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, do pescoço e os órgãos respiratórios, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um símbolo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpura. E enfim, cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os olhos saem fora de órbita. Oh, Senhor. Misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, papai. Nos perdoa, Senhor. Nós sabemos que a sua morte termina em vida eterna. E por que esse esforço? Esse esforço é porque o Pai quer falar. É porque Jesus quer falar assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque mesmo sem você pedir perdão, Ele quer te perdoar. A graça do Senhor Jesus, ela é tão maravilhosa, que ela te alcança mesmo quando você quer se esconder. Eu não sou perfeito, sou cheio de pecados. Quantas vezes me escondi de Jesus? E quantas vezes os livramentos dele me alcançaram, me tiraram dos buracos. Minha esposa falou dos poços de lama. Quantas vezes me tirou dos cativeiros. E quantas vezes me levou para o esconderijo do Altíssimo, mesmo sem eu merecer. Mas o esconderijo não é para você se esconder. Não é para você estar de passagem. Não é para você ir só no meio do furacão ou do terremoto. Lá no Salmo diz: aquele que habita. Então nós precisamos fazer morada no esconderijo do Altíssimo. Santo é o Senhor Jesus. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá levantar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Atraída pelo sangue que ainda escorre pelo coágulo, os enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: meu Deus, por que me abandonaste, Senhor? Jesus grita:
tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre em meu lugar e no seu lugar. No meu lugar e no seu lugar. Um pouco antes de terminar esse massacre, vou lembrar vocês que haviam 3 cruzes. Jesus, quem estava desse lado e do outro? Um deles desacreditava demais. No capítulo 23, vocês vão entender. Mas um dos bandidos, dos ladrões, reconheceu. Falou com Jesus. Deixa eu ver se tem um versículo. Vamos lá no versículo. No capítulo 39, não, capítulo 23, versículo 39 do livro de Lucas. O vento até tirou aqui. Capítulo 23, versículo 39, vale a pena ler. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, levanta-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu e dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ah, Senhor, era um bandido que estava na cruz. E Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Ele não está mais aqui. Essa cruz está vazia. Essa cruz era para nós, mas Ele pegou para Ele. E hoje Ele é santo. Ele não está aqui, mas a presença dEle está. E se aquele bandido, ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Hoje tem um bandido correndo feliz lá. Imagine nós que somos filhos dele. E se por algum motivo você tem algum pecado escondido, alguma coisa que acha que vai te impedir de entrar no céu, arrependa-se. Arrependa-se. Que Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. E todos vocês que estão aqui, que entenderam o sacrifício da cruz, também estarão com Ele no paraíso. Santo é o Senhor. Curvem suas cabeças em nome dEle. A presença dEle está aqui, tocou o coração da maioria de vocês. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu li apenas uma carta, mas a palavra é de Deus.